Bom, vamos lá. Continuando a nossa aula de bioquímica, a gente falar um pouquinho sobre lipídios, tá bom? Os lipídios são a única classe de grandes moléculas biológicas que não incluem polímeros. Então, você não vai ver aqui em lipídios várias pequenas coisinhas formando ali um encadeamento, uma corrente que dá origem a uma molécula maior. Porque as subpartes dos lipídios já são moléculas grandes, tá? Os famosos ácidos graxos, beleza? Os lipídios são componentes celulares insolúveis em água, de estruturas diversas, que podem ser extraídos dos tecidos por solventes apolares. O primeiro grupo de lipídios que a gente ouve falar são as gorduras, tá? Embora as gorduras não sejam polímeros, elas são grandes moléculas formadas pela associação de moléculas menores, por meio de reações de desidratação. Uma gordura é composta por dois tipos de moléculas menores, tá? O glicerol e ácidos graxos. Então, isso forma o que a gente chama de triglicerídeos ou triacilgliceróis. Isso aqui é um álcool, tá? Que é o glicerol. O lugar onde estariam as hidroxilas aqui, tá? Acaba fazendo uma reação, né, com o grupo carboxila dos ácidos graxos, formando uma ligação de éster que a gente viu lá na nossa pequena revisão de ligações carbono e oxigênio. Então, você tem 3 ligações de éster, um álcool e 3 ácidos graxos. Aqui, se eu não estou enganado, 2 moléculas de ácido palmítico e 1 de ácido esteárico. Então, os triglicerídeos eles têm função básica de servirem como combustível, tá? Reserva energética. Cada ácido graxo desse aqui pode sofrer fosforilação oxidativa para a produção de ATP, e eles geram muito ATP quando sofrem fosforilação oxidativa, tá? A digestão dessa ligaçãozinha, assim, a quebra dessa ligaçãozinha aqui é feita por lipases, tá? Você pode imaginar que é difícil uma hidrólise acontecer aqui, porque para ter hidrólise precisa chegar a água, e para chegar a água precisa ter solubilização, né? Só que não precisa ter solubilização, na verdade, e as coisas são facilitadas no nosso tubo digestório por um detergente chamado de bile, que vai emulsionar a gordura, né? Transformar gotas grandes de gordura em gotículas bem pequenas. Então, aumenta a superfície de contato da gordura com a água para que haja hidrólise, né? E a ação da lipase. Então, as lipases elas quebram essas ligações, geralmente 2, tá? Formando um monoglicerídeo e 2 ácidos graxos. Esse é o principal tipo de produto da digestão de lipídios. Bom, as gorduras elas são classificadas aqui em 2 grandes grupos: gorduras saturadas. Se você olhar para as cadeias de ácidos graxos, você vai ver que não tem nenhuma insaturação, nenhuma ligação dupla, tá? Em temperatura ambiente, as moléculas de uma gordura saturada, como a manteiga, apresentam forte compactação, formando um sólido. Então, esse é um bom critério, tá? Para diferenciar gordura saturada de gordura insaturada. A saturada é aquela gordura que fica sólida em temperatura ambiente. Basicamente, porque se você olhar para essa molécula aqui e imaginar uma outra, tá, de frente para ela aqui, fica mais fácil delas se encaixarem em blocos, um em cima, outro embaixo. Enfim, fica mais fácil das moléculas se compactarem para formar um sólido. Por outro lado, gordura insaturada é aquela que tem insaturações, tá? Então tem uma ligaçãozinha dupla aqui. Em temperatura ambiente, as moléculas de gordura insaturada, como as do óleo de oliva, né, famoso azeite, não conseguem compactar-se com força suficiente para se solidificarem. Isso se deve às curvaturas em algumas cadeias hidrocarbonadas destes ácidos graxos. Então, você tem aqui uma curvatura. Essa curvatura ela não deixa 2 moléculas dessas se juntarem, se compactarem com facilidade. Então, em temperatura ambiente, você vê aqui esse tipo de molécula formando substâncias líquidas, tá? Viscosas, mais líquidas. Então, essa é a principal diferença entre gordura saturada e gordura insaturada. As duas são bons isolantes térmicos, as duas são boas reservas energéticas e as duas são utilizadas para solubilizar substâncias lipossolúveis, como por exemplo vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, tá? As vitaminas lipossolúveis. É esse tipo de lipídio aqui que fica guardado
no seu adipócito, tá? Para formar as reservas de energia, tanto gordura insaturada quanto a saturada. Fosfolipídio, que é o segundo tipo de lipídio que eu vou trabalhar aqui com vocês, são moléculas essenciais para a formação de membrana celular, tá? É importante destacar que um fosfolipídio é similar a uma molécula de gordura, mas tem apenas 2 moléculas de ácido graxo. Então você tem um glicerol também, tá? Tá aqui a molécula de glicerol. Só que esse glicerol ele tem 2 ligações de éster aqui com ácidos graxos, beleza? E tem aqui um grupo fosfato ligado ao outro carbono, e ligado ao grupo fosfato do outro lado você tem uma colina, tá? Um ácido cólico. Esse fosfato ele tem uma carga parcial negativa, a colina tem uma carga parcial positiva. Então esse grupinho aqui que vocês estão vendo, ele dá polaridade para essa molécula, tá? Então fosfolipídios eles comumente são classificados como moléculas que têm uma cabeça polar e 2 caudas apolares, porque são de hidrocarbonetos, tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso lá atrás. Então, um fosfolipídio ele é um lipídio anfifílico, anfipático. Ele tem aqui uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, tá? Tem uma parte que se dá bem com água e outra que não se dá bem com água. Qual a importância de estudar fosfolipídios? Eles compõem as nossas membranas, tá? Todas as nossas membranas são compostas de fosfolipídios. Isso inclui a carioteca, tá? Que é a membrana do núcleo, as endomembranas, que são retículos endoplasmáticos, complexos de Golgi, lisossomo, tá? Essas estruturas todas são feitas de membrana. Essa membrana é feita de fosfolipídio. Então, o modelo da nossa membrana plasmática, que é o modelo do mosaico fluido, ele inclui como base uma bicamada fosfolipídica. É importante saber que, devido ao fato de serem anfifílicas, essas moléculas elas dão à membrana uma propriedade aí de viscosidade e fluidez que é um pouquinho diferente do que a gente viu lá sobre gorduras saturadas e insaturadas. Então, uma mesma membrana feita de fosfolipídios, ela pode ser mais viscosa ou mais fluida, dependendo de quantas ligações estão sendo feitas entre elas. Então, como todo mundo aqui, ó, tá fazendo ligação, essa membrana aqui fica mais rígida, né? Ela não fica 100% rígida, porque a membrana é fluida, né, sempre. Ela vai ficar viscosa, né, algo mais próximo de sólido do que de líquido. Quanto menos ligações estiverem acontecendo aqui, tá? Porque as caudas são tortuosas e tudo, mais fluida vai ser a membrana, mais próxima do estado líquido, tá? A sua membrana ela tem essa capacidade de se modificar em termos de consistência, e por causa disso, proteínas de membrana elas se movimentam ao longo da membrana, tá? Isso é importante. Esses esfingolipídios também tem aqui um grupo cabeça polar e 2 caudas apolares. A diferença é que o grupo cabeça polar não é glicerol, tá? As esfingomielinas presentes na membrana plasmática de células animais são especialmente proeminentes na mielina, bainha membranosa que envolve e isola axônios de alguns neurônios, daí o nome esfingomielina. Então, dentre os esfingolipídios, o mais importante é a mielina, tá? A estrutura aqui são 2 ácidos graxos e um grupo hidrofílico que varia, tá? Por isso que tem um X aqui, pode ser uma série de coisas, mas o mais importante de todos os esfingolipídios é a mielina, que forma a famosa bainha de mielina aqui, tá? Que isola eletricamente os axônios e dá um caráter saltatório para o impulso nervoso, fazendo com que o neurônio transmita impulsos muito mais rápido, beleza? Tem um grupo que não está aqui, tá? Na verdade tem 2 grupos que não estão aqui, que são as ceras e os carotenoides. As ceras elas têm uma importância em algumas das nossas mucosas e em algumas plantas, porque formam uma camada de impermeabilização. Eu não botei aqui porque não achei imagens legais. Carotenoides a gente explora melhor quando for falar lá da vitamina A, tá? Mas carotenoide é um tipo de lipídio com função de absorção de energia solar, que ajuda, né, a transmitir energia para a clorofila e fazer saltarem elétrons.
esse processo, né, ele funciona como um pigmento acessório da fotossíntese. Carotenoides, eles são lipídios de cor alaranjada ou amarelada que podem servir aí de fonte para vitamina A. A gente vai ver isso mais na frente, beleza? Sobre os esteroides, que é o último grupo de lipídios que eu vou falar aqui, eles são lipídios que se caracterizam por um esqueleto carbônico composto de 4 anéis fusionados. Então, é o único grupo de lipídios que a gente vai ver que não é feito de ácidos graxos, né? Cadeias longas de carbono. Você tem aqui, ó, 4 anéis de carbono fusionados. Isso aqui é um álcool, tá? É um álcool complexo, tá aqui essa hidroxila. É um álcool de consistência apolar, tá? Ele, inclusive, pode ser extraído aí de alguns materiais de origem animal e vegetal, os esteroides, né? Através de solventes apolares. Esse aqui que vocês estão vendo especificamente é o colesterol, tá? O esteroide mais abundante entre os animais. Vamos lá para algumas funções importantes. O colesterol, ele é o produto que a gente usa, né? O componente químico que a gente usa para a fabricação de testosterona, estrógeno, que são hormônios sexuais, respectivamente masculino e feminino, cortisol e aldosterona, que são um exemplo aqui de glicocorticoide e mineralocorticoide, são hormônios produzidos no córtex das suprarrenais, então a gente chama esses hormônios de hormônios corticoides. E existem aqui algumas substâncias que imitam a função desses corticoides que a gente usa de remédio, tá? O famoso prednisolona, né? A prednisona. Então você está aí, por exemplo, com uma inflamação na garganta, você vai ver um médico passar para você tomar uma molécula dessa aqui, porque ela vai agir como se fosse o cortisol, que a gente vai ver lá na fisiologia humana, que aumenta os níveis de glicose do seu sangue, e isso aumenta a pressão osmótica do sangue, retira a água dos tecidos e diminui o efeito físico, né, das inflamações. Você tira a água de uma inflamação, a dor diminui, por exemplo, tá? Então, é uma forma de usar a osmose para fazer isso. Você não pode usar corticoide por muito tempo, no entanto, porque se você usar um remédio desse, aumenta muito a pressão osmótica do seu sangue, você vai ter uma hipertensão forçada, né? Um aumento da pressão osmótica também aumenta a pressão hidrostática do sangue, e isso faz com que aumente o seu risco de ter acidentes vasculares e outros problemas relacionados à pressão que podem aparecer aí a longo prazo. Além disso tudo que eu falei, o colesterol também é utilizado na produção de vitamina D, tá? Que é uma das vitaminas mais importantes que o corpo da gente usa aí para capturar cálcio e fosfato da dieta, tá? Também é muito importante. E também o colesterol compõe as nossas membranas plasmáticas. Além disso, esqueci de falar, o colesterol ele ajuda a produzir bile, tá? Sais biliares, isso é importante também. O colesterol está presente na nossa membrana, dando resistência para a membrana. Então, olha aqui, o colesterol reduz a fluidez da membrana em temperaturas moderadas, reduzindo o movimento de fosfolipídios, mas a baixas temperaturas impede a solidificação, rompendo a agregação regular dos fosfolipídios. Então, a gente precisa disso porque não tem parede celular, tá? A nossa membrana tem que ser um pouquinho mais resistente. Você não vai ver, por exemplo, colesterol em células vegetais. Isso é coisa de célula animal, tá bom? É importante destacar que no corpo da gente, lipídios, por eles serem insolúveis em água, eles são transportados no sangue dentro de bolsas, tá? Essas bolsas, elas têm uma parte proteica, que está aqui em verde, e uma parte lipídica, que está aqui em azul. Os lipídios, eles são fosfolipídios e colesterol, tá? Essas bolsas que carregam lipídios, elas são classificadas de acordo com a sua densidade, beleza? Então, você vai ver aí 5 tipos principais, tá? Os quilomicrons, que são bolsas de densidade desprezível, VLDL, que é uma sigla em inglês para Very Low Density Lipoprotein, seria aí uma lipoproteína de transporte de muito baixa densidade, tá? Very Low Density. Low Density seria baixa densidade, High Density seria alta densidade. Está faltando aqui o IDL, que seria a lipoproteína de densidade intermediária, beleza? Então, o seu corpo transporta lipídios nessas formas aqui. É comum você ouvir falar
que o VLDL e o LDL são colesteróis ruins e o HDL é um colesterol bom. Na verdade, eles não são colesteróis, tá? Estou acabando de mostrar que eles são bolsas contendo outros lipídios, mas tudo bem. O VLDL é uma fonte de colesterol de muito baixa densidade e o HDL de alta densidade. Por que a gente chama esses aqui de ruins e esse aqui de bom? Você imagina aí na sua cabecinha dois tipos de bolinhas, tá? Você tem uma parede cheia de cola e você tem uma bolinha de piscina de bolinhas, aquela bem levezinha, tá? E aqui o HDL seria uma bolinha de chumbo do mesmo tamanho. Então, baixa densidade, alta densidade. Se você joga assim uma dessas bolinhas numa parede cheia de cola, quem tem mais chance de colar é a mais levezinha, tá? De menor densidade. Então é mais ou menos isso que acontece nos nossos vasos sanguíneos. O VLDL, ele tem uma chance alta aí de colar na parede dos seus vasos e enraizar no endotélio. Começa a acumular gordura na parede do vaso, que é o que a gente chama de ateroma adiposo. Isso pode entupir o vaso, provocar uma inflamação, que a gente chama de aterosclerose. Cuidado para não confundir com arteriosclerose, que é quando o vaso perde a elasticidade, tá? Só dá em gente velha. A aterosclerose pode provocar um entupimento, e se o vaso da pessoa entupir, a pessoa vai ter problemas como infarto do miocárdio, aneurisma, né, que é um vaso inchando, ou então um acidente vascular, que é o vaso estourando. Esses problemas todos são muito sérios e devem ser evitados, por isso você tem que tentar manter uma alta quantidade de HDL no seu sangue. Não é nem diminuir o VLDL e o LDL, porque eles são produzidos naturalmente dentro do seu fígado, tá? Mas aumentar o HDL, porque esse colesterol, entre aspas, de alta densidade, ele remove os que estão colados na parede aí ao longo do seu percurso sanguíneo, tá bom? E aqui tem uma imagenzinha para explorar um pouco da origem, tá? Vocês têm aqui 3 origens para o colesterol. Uma origem que está aqui em verde, chamada de enterohepática. Uma origem que está aqui em azul, via exógena. E uma que está aqui em vermelho, via endógena. Então, o seu fígado tá processando nutrientes, ele pode produzir VLDL. É o colesterol de muito baixa densidade. Nos vasos ele pode ser convertido para IDL ou LDL, mas de uma maneira geral esse colesterol é quem vai para suas glândulas, para os seus músculos e para o tecido adiposo, tá? Ele também pode ir lá para suas células de defesa e de uma maneira geral o que eu quero dizer aqui é que você produz VLDL no seu fígado. O HDL ele é mais fácil de ser absorvido aqui na via exógena, tá? Na dieta. Então você absorve mais na dieta. E a via enterohepática é quando você reabsorve bile no intestino, degrada a bile para produzir colesterol de novo, tá? Então tem um pouco de produção interna, tem um tanto de absorção externa de colesterol. Aí tem algumas questõezinhas para a gente fazer sobre lipídios, tá bom? Relacione corretamente as substâncias orgânicas com as respectivas características. Pronto, tem um aqui para glicídio, 2 para lipídio. Podem ser classificados como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Isso é característica de glicídio. Então vai o 1 aqui. Podem ser classificados como glicerídeos, ceras, carotenoides, entre outros. Isso é coisa de lipídio. Os principais componentes das membranas celulares são combinações de um glicerídeo e um grupo fosfato. Isso também é coisa de lipídio. Tá? Os famosos fosfolipídios exercem função plástica ou estrutural. Plástica e estrutural é mais ou menos a mesma coisa, tá, pessoal? Além de função energética. Então lembra aqui, ó, glicogênio, polissacarídeo de reserva energética animal, quitina, polissacarídeo estrutural animal. Então isso aqui é coisa de açúcar, tá? Essa aqui é a nossa resposta. 1, 2, 2, 1. Os lipídios desempenham importantes funções, não sei o que e tal, V ou F. Os lipídios são moléculas polares, ok? Solúveis em solventes orgânicos como álcool, querosene, éter, benzina e água. Esse polar já está errado, tá? Porque a maioria dos lipídios são apolares. E aqui solvente orgânico. A água é uma substância inorgânica que é polar, então tá tudo errado aqui, falso. Os carotenoides são lipídios que ajudam as plantas a capturar energia solar. E os fosfolipídios desempenham papéis estruturais importantes na membrana celular. Então, para mim, tá verdadeiro.
A lipase é uma enzima produzida no pâncreas e é responsável por realizar a quebra de lipídios presentes nos alimentos. Verdade também. E o último item aqui, os lipídios, quando oxidados, liberam pequena quantidade de energia em comparação aos carboidratos. Isso não é verdade, tá? Os ácidos graxos, quando você passa eles pelo processo de fosforilação oxidativa, eles geram muito ATP, tá? Então, isso aqui é falso. Mais umas doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no país em um ano. Isso significa mais de 308 mil pessoas faleceram de infarto, acidente vascular. Então tem um texto aqui sobre doenças cardiovasculares, tá? Aí ele vai dizer assim no final: a principal característica das doenças cardiovasculares é a presença de aterosclerose, acúmulo de placas de gordura nas artérias ao longo dos anos que impede a passagem de sangue. Dentre as principais causas de aterosclerose destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e colesterol alto. Lascou. Se for considerado isoladamente, o fator colesterol, conclui-se que, vamos lá, uma redução de HDL e um aumento de LDL reduz o risco de infarto. Isso aqui aumenta o risco de infarto, tá? O LDL é o que é chamado de ruim e o HDL é chamado de bom. Atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal aumentam a quantidade de LDL, reduzindo o risco de infarto. Então, se você fizer muita atividade física e ingerir gorduras vegetais, você vai diminuir o LDL e aí sim você reduz o risco de infarto. Letra C, alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL e aumentam o risco de infarto. No dia que você vê alguém dizendo que a atividade física aumenta o risco de infarto, essa alternativa vai ter um problema, tá bom? Letra D, a proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação, pois são moléculas de origem endógena. Eu mostrei que tem a origem endógena, mas também tem a origem exógena, tá? Aquela que vem na dieta absorvida pelo intestino. Tá muito comum o nutricionista passar o povo para comer abacate, né? Porque tem colesterol de boa qualidade, o tal do HDL. E a letra E diz assim: uma redução de HDL e um aumento de LDL aumenta o risco de infarto. Então essa aqui é a nossa resposta, beleza? As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para o processo de conversão de energia e produção de ATP são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídios pode durar um mês. O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros terem características de serem. Olha só, na aula de carboidratos eu falei que a gente não armazena muito glicogênio, porque o glicogênio é solúvel em água e, portanto, ele ocupa muito espaço, tá bom? Então, o que vocês vão ver é que a vantagem do lipídio para ser armazenado é que ele não se mistura bem com a água, tá? É hidrofóbico. Então, a letra A fala isolante elétrico, letra B, pouco biodegradáveis, letra C, saturado de hidrogênio, letra D, majoritariamente hidrofóbicos, letra E, componente das membranas. A nossa resposta é a hidrofobia, tá? Letra D. E mais uma questãozinha. Externa paradísia, também conhecida como andorinha do Ártico, é uma ave migratória que percorre aproximadamente 40 mil quilômetros a cada ano. A maior parte da energia requerida para uma ave realizar uma rota migratória de longa distância é armazenada sob a forma D. Bom, a gente está falando de lipídios, né? Essa termina sendo uma questão boba, mas é isso que vocês veem no Enem, tá bom? Gordura é a principal forma de combustível armazenado para longo prazo, tá? Acho que essa é a última questão de hoje, dessa aula. Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo, dentre eles o colesterol é um parâmetro que deve ser monitorado regularmente para o controle da saúde humana. Sobre o colesterol, é correto afirmar que é uma substância gordurosa, prejudicial ao metabolismo humano, encontrada em todas as células do corpo, que sempre aumenta com o avanço da idade de homens e mulheres. Bom, primeiro que a gente falou de gordura já, tá? E vocês viram que o colesterol não é uma gordura, tá? Ele não tem nem ácido graxo, ele tem 4 anéis de carbono fusionados. Prejudicial ao metabolismo humano. Olha, a gente precisa de colesterol para viver, tá? O problema seriam aí os excessos de alguns tipos de colesterol. No organismo humano, somente é adquirida através dos alimentos. Portanto, a ingestão de gordura deve ser inversamente proporcional ao aumento da idade. Olha, a gente viu que existe uma via endógena, tá? O próprio corpo produz um pouco de colesterol, então isso aqui não tá legal, beleza?
É um álcool complexo, essencial para a formação de membranas nas nossas células, para a síntese de hormônios como a testosterona, estrogênio e cortisol, e a metabolização de algumas vitaminas. Olha, me parece a melhor resposta, tá? Provavelmente é a nossa resposta. E a letra D diz assim: 2 pacientes com colesterol total de 190, sendo um possuidor de LDL 50, HDL 20, VLDL 20, e o outro LDL 10, HDL 65, VLDL 25, correm o mesmo risco de desenvolver aterosclerose. Olha, o cara que tem mais HDL, que é o paciente 2 aqui, ele tem um risco muito menor, tá? Do que o paciente 1, que tem HDL 20. HDL é o bom colesterol, tá? Então a nossa resposta é mesmo a letra C. Então a gente fica por aqui. Essa foi uma revisãozinha de lipídios para vocês. Façam as questões da apostila e a gente se fala na próxima, beleza?